A análise gráfica, ela representa o passado. Não dá para tomar decisões dentro do mercado financeiro só com análise gráfica. Você vai entender agora. E isso precisa mudar. Se você chegou agora aqui nesse vídeo, caiu de paraquedas, bem-vindo. Porque aqui você vai ter informações precisas e informações necessárias para qualquer pessoa física aprender, operar, botar tudo em prática de forma técnica e direta. O que eu mais prezo são informações onde os próprios institucionais utilizam para tomar decisões. Claro, dólar calculado, macroeconomia, mas antes e depois disso aí, a gente tem todo um histórico pelas ferramentas que são extremamente necessárias. Se você juntar com a análise gráfica, tudo muda. Porque a análise gráfica representa o passado. Você pode criar uma ideia em cima dos padrões geométricos que são ali formados, mas por trás do gráfico existe uma microestrutura de negociação e é nesse vídeo que eu quero que você entenda definitivamente como você pode juntar a análise gráfica com pequenas coisas que mudam completamente esse cenário. Vem aqui comigo que eu desenvolvi uma aula para os meus alunos e eu peguei essa aula exclusivamente, estou dando de presente para todos que estão aqui no YouTube. E o que eu mais quero é que você curta, compartilhe e comente. E aqui nos comentários vai ter um vídeo, o que é o método 3A, essa união entre análise de forma muito mais simples e objetiva. E também vai ter o link lá do grupo do Telegram. Não esquece de botar foto, senão o robô... Corte rápido, faca, é Tramontina. Vamos aqui para a tela. Dois lances aqui que a gente precisa pontuar. Isso aqui, cara, é o ouro. As pessoas precisam se aprofundar nisso aqui. A gente tem um lado, né? Vamos falar aqui de times. Vamos botar aqui o T de times in trades. Onde a gente tem o quê? Os compradores pagando mais caro ou pagando mais barato. É só por causa desses caras, que são esses caras aqui, que o preço sobe ou que o preço cai. Nem o book tem o poder de fazer isso com movimentos contínuos. Ponto. Dentro do book existe o lance do spread, a não aceitação, né? Toda aquela camada mais profunda. Existem inúmeros, vou botar aqui B de book, inúmeros tipos de book. Qual é o lance aqui? O lance aqui é o cara entender que qual book eu vou utilizar para a minha forma de operar. Muita gente não tem ideia do que seja isso. Não adianta eu estar usando o tempo todo um book de profundidade se eu vou fazer um trade no pullback. Pode até escorar para sentir a profundidade do book e tal, mas um próprio book agrupado que é no Superdom, você faz leituras extraordinárias e rápidas. Então qual é o lance? Se você tem um book, por exemplo, um book aberto, colocando os filtros, sei lá, no cheio, filtros, né, institucionais de 50, porque existe uma regra da B3 para isso, cara, você tem que desenvolver a habilidade para você ler o book, né, horizontal. A mesma informação do horizonte vai ser o mesmo do Superdom, vertical. A diferença é a forma que a informação chega. Se você se adapta a esse cara aqui, você não precisa ter esse aqui. Mas qual é a chave de ouro? Não importa quem esteja fazendo o movimento, e sim como está sendo feito. Pega o código aí, velho. O como está sendo feito diz muito mais se o cara vai ter mais lote, se ele vai continuar. Se o mercado sobe e dá um pullback, eu entro numa zona de defesa. Quais ferramentas eu preciso utilizar de forma simples e objetiva que eu consiga extrair a defesa? Que é o que a gente faz, a gente opera na zaga. A gente prefere ser o zagueiro, porque o zagueiro tem muito mais sucesso do que o atacante nas suas posições. Então, se o zagueiro está ali para defender a bola, de 10 ataques ele defende 7 e 8. Então, essas ferramentas aqui é cruciais. Aí, puxando o gancho que você acabou de falar, qual a jogada aqui? Na hora que o cara ele está renovando um lote pelo book aqui,
e você está querendo comprar, sei lá, nesse pullback aqui, numa bipolaridade, num ponto aqui, por exemplo, de fluxo, que são pontos institucionais, que são eles que são formados por esses caras do Times que depois se forma um gráfico. Cara, se você for olhar somente quem está aqui com lote aparente, que às vezes renovando o lote aqui, as pessoas dizem que o cara está renovando o lote escondido, que não é bem assim. Se fosse escondido não estaria aparecendo assim. A gente tem que saber de outras formas se realmente é um lote escondido. Mas, às vezes o cara está renovando o lote. E você está pensando que é uma renovação para poder o preço, ó, segurar o cara entrar comprado, você entrar comprado junto na confirmação. E não é. Ele está na posição zeradora do cara que veio fazendo esse movimento aqui. Aí a gente vai entrar num processo mais profundo, que não é o caso agora. E qual o lance aqui? Eu eliminava definitivamente esse tipo de leitura de momento. Porque se você pegar uma leitura parcial, não é válida. A minha concepção tem que ter o início, meio e fim. E é fogo agora com essa mudança de mercado. E qual a jogada aqui? Vou dizer a tu aqui agora. Pelas ferramentas que tu tem na mão. Além dos gráficos, das coisas, no sistema quant e tal, pô, do caralho aqui, sem sombra de dúvida. Os pontos de fluxo aqui mesmo. Quantas operações foi dada só nos pontos? Ponto. Cálculo de mínima, cálculo de máxima, tudo isso aqui é chamego. Mas na hora de clicar, o cara precisa de confirmação. Eu trabalhava, se fosse você, na ideia da absorção. E dentro dessa absorção, antes dela se formar, você tem os padrões que a gente comentou agora há pouco. Se especialize nesses ou no e vá ser feliz. Usando Times, vou botar aqui S de Superdom, porque é o book, né? Então não botei o book para você não lembrar do book aberto, filtrado, profundidade e blá blá blá. Então você vai ter Times, Superdom, eu colocaria um volume de 5, porém você já tem capacidade plena de ver a formação de um suporte, por exemplo, sendo formado pelo vendedor, que a galera pensa que é pelo comprador. Você já consegue ver a absorção se formando pelo Times antes dessa ferramenta, apesar que não tem como ser antes, porque o volume de 5 minutos ele na verdade ele é a representação do Times. Se você botar ele em 1 minuto, ele fica um pouquinho mais rápido, mas aí você vai ver em tempo real aí a formação de um lado e do outro. Mas eu colocaria aqui um volume de 5 minutos e colocaria um volume de agressão de 5 minutos. Só, cara. 2 gráficozinhos e chuva no telhado. É isso que tu precisa para começar a imprimir o dinheiro sem parar. De forma simples e objetiva. Todos os dias eu estou compartilhando a minha tela, operando junto com os alunos. Dentro da estrutura educacional, a gente tem atividades para corrigir, masterizar, aplicar, corrigir, masterizar e aplicar. Se você tem um treinamento e uma sala operacional, dificilmente você vai se desenvolver. Muitas coisas ali na hora do mercado rolando, as emoções, sentimentos, dores, frustrações, vão tomar conta do teu perfil, da tua pessoa. Precisa ser trabalhado não só a parte técnica, mas também a parte comportamental. E é isso que a gente trabalha aqui dentro. Se você quer ser um profissional, precisa focar, precisa amadurecer, precisa saber tomar as decisões. Então, ó, tamo junto. Clica no curtir, compartilhar, envia para qualquer amigo, até o inimigo, e vamos para cima. E no próximo vídeo eu vou vir com uma sacada muito top. Vamos para cima, família.